Era uma manhã nublada quando Lucas acordou e percebeu que o cheiro de café havia desaparecido. A casa estava estranhamente silenciosa, e o som do vento batendo nas janelas era o único que preenchia o ar. Ele tinha apenas 8 anos, mas sentia, sem entender completamente, que algo estava diferente. Chamou pela mãe, mas não houve resposta. O silêncio era pesado, quase doloroso. Nos dias que se seguiram, ele ouviu muitos adultos dizendo palavras que não compreendia completamente: acidente, céu, descanso, lugar melhor. Mas nada daquilo fazia sentido para um coração tão pequeno. O que ele sabia era simples: e a mãe tinha ido embora, e não voltaria. O pai tentava ser forte, mas os olhos vermelhos denunciavam as lágrimas escondidas. A casa, antes cheia de música e risadas, agora parecia um lugar onde o tempo parou. Lucas passava as tardes no quarto, sentado ao lado da janela, olhando para o céu. "O que tem lá em cima, pai?" perguntou um dia, a voz quase um sussurro. O pai respirou fundo. "Lá é onde a mamãe está agora. No céu. E dá para ir até lá?" O pai fechou os olhos por um instante. "Ainda não, filho. Mas um dia, todos nós vamos." Aquela resposta ficou martelando na cabeça de Lucas. Ele não entendia por que um dia ou tinha que ser tão longe. Queria ir agora. Queria abraçar a mãe, sentir o cheiro do cabelo dela, ouvir de novo aquela voz suave que sempre dizia: "Você é o meu anjinho." Naquela noite, não conseguiu dormir. Pegou uma folha de papel e começou a desenhar. Fez nuvens, estrelas, uma lua enorme e, bem no meio, uma mulher sorrindo: "Sua mãe." E ao lado dela, desenhou ele mesmo, com asas brancas gigantes, voando em direção a ela. Quando terminou, olhou para o desenho e sussurrou: "Eu vou até você, mamãe. Eu prometo." No dia seguinte, pegou papelão, fita adesiva e penas de galinha que encontrou no quintal. Passou a manhã inteira tentando colar tudo em um par improvisado de asas. O pai o encontrou ali, coberto de cola e penas, o rosto sujo e o olhar determinado. "O que você está fazendo, Lucas?" "Estou fazendo asas, pai. Assim eu posso voar até a mamãe." O homem tentou sorrir, mas os olhos se encheram de lágrimas. "Ah, meu filho. Eu preciso ver ela, pai. Só mais uma vez." O pai o abraçou forte, tentando esconder o choro. "Você vai ver ela, meu amor. Mas não desse jeito." Mas Lucas não desistiu. No fundo, acreditava que, se tentasse o suficiente, se colocasse o coração inteiro naquilo, talvez o céu o deixasse entrar. Nas noites seguintes, começou a observar o vento, as estrelas, os movimentos das nuvens. Ficava acordado até tarde, com o desenho da mãe nas mãos, sussurrando palavras que pareciam preces. "Se eu fizer as asas certas, o céu vai deixar eu subir, né?" Uma tarde, ao sair da escola, encontrou uma mulher sentada no banco da praça, vendendo balões. Ela tinha cabelos brancos e um sorriso calmo. "Quer um balão, meu pequeno?" "Não. Eu quero asas." A mulher riu com ternura. "E para que você quer asas?" "Para ir ver minha mãe. Ela mora no céu agora." O sorriso da mulher se desfez lentamente. Ela o olhou por um tempo e depois disse: "Às vezes, o céu não precisa que a gente suba, meu anjo. Às vezes, ele desce até a gente." Lucas não entendeu na hora, mas aquelas palavras ficaram gravadas em sua mente. Nos dias seguintes, começou a desenhar ainda mais. Desenhava todos os dias, como se cada traço fosse uma forma de subir um pouco mais. Enchia o quarto de papéis, asas de diferentes tamanhos, cores e formas. O pai observava em silêncio. Queria ajudá-lo, mas não sabia como. O luto também o consumia, e ele não encontrava forças para explicar o que nem ele mesmo compreendia. Um dia, ao voltar da escola, Lucas viu uma caixa em cima da mesa. Um presente. Dentro, havia um caderno novo, lápis coloridos e um bilhete escrito pelo pai. "Continue desenhando, meu filho. O amor é o que nos leva mais alto." Naquela noite, algo mudou.
O vento soprou mais forte, e uma luz suave atravessou a janela. Lucas acordou e viu o desenho da mãe flutuando lentamente no ar, como se alguém invisível o estivesse segurando. Ele se levantou, o coração acelerado. "Mãe?" chamou baixinho. O papel caiu no chão, e, por um instante, ele jurou ouvir a voz dela, distante, suave. "Continua desenhando, meu anjo, as asas estão quase prontas." Lucas sorriu. E entendeu que ele não precisava subir até o céu. Precisava desenhar até o céu descer até ele. Nos dias seguintes, Lucas passou a desenhar sem parar. O caderno novo estava quase todo preenchido com asas. Asas pequenas, grandes, douradas, de penas brancas, de luz. Era como se ele sentisse que, quanto mais desenhasse, mais perto ficaria da mãe. O pai, a princípio, achou que era apenas uma forma de lidar com a saudade. Mas algo nos desenhos o inquietava. Às vezes, as asas pareciam diferentes, como se brilhassem sob certas luzes, como se não pertencessem apenas ao papel. Numa tarde, Lucas estava sentado na varanda, concentrado em um novo desenho. O pai observava de longe, com o coração apertado. O menino estava estranho ultimamente, mais silencioso, mais profundo. "O que você está desenhando agora, filho?" Lucas não levantou a cabeça. "Um lugar para pousar, pai." "Para pousar?" "É, porque quando eu for até a mamãe, ela vai precisar de um lugar bonito para a gente ficar juntos." O homem engoliu seco. "E onde seria esse lugar?" Lucas levantou o olhar, sério, mas com uma doçura quase celestial. "Lá em cima." "Mas eu acho que já consigo ver daqui." O pai se aproximou. Olhou o desenho. Havia nuvens douradas, um campo com flores azuis, bem no meio, dois vultos, uma mulher e um menino, de mãos dadas. O desenho parecia vivo, como se tivesse profundidade. As cores pareciam pulsar. "Você aprendeu isso onde?" perguntou, surpreso. "Eu não aprendi, pai. Eu lembro." Naquela noite, o pai não conseguiu dormir. Ficou observando o filho dormindo com o caderno aberto ao lado. Quando o vento soprou pela janela, as páginas se mexeram sozinhas. Por um instante, ele jurou ver o papel brilhar, uma luz dourada, fraca, mas real. Ele se levantou, fechou a janela e voltou para a cama, tentando convencer a si mesmo de que era apenas o reflexo da lua. Mas no fundo, sabia que não era. No dia seguinte, algo ainda mais estranho aconteceu. Ao acordar, Lucas foi até o quintal, onde deixava os desenhos mais antigos. Um deles, o primeiro que havia feito da mãe, estava molhado, como se alguém tivesse chorado sobre o papel. Mas o curioso é que as gotas não pareciam água. Eram douradas, e quando ele as tocou, desapareceram na pele, deixando uma sensação morna, familiar, como o toque de um abraço. Correu para dentro, animado. "Pai." Ela me ouviu. "O que, filho?" "A mamãe. Ela viu meu desenho, eu sei." O homem o abraçou, tentando sorrir. "É bonito acreditar, filho." Mas Lucas balançou a cabeça. "Não é acreditar, pai. É lembrar." Nos dias que se seguiram, a conexão entre os desenhos e o que acontecia ao redor ficou ainda mais intensa. Certa vez, Lucas desenhou o perfume que a mãe usava, uma garrafa simples, com uma flor no rótulo. Na manhã seguinte, o pai acordou com o cheiro do perfume no quarto. Outra vez, o menino desenhou um colar que havia desaparecido no acidente. Horas depois, encontrou o mesmo colar embaixo da cama, brilhando sob o raio de sol. O pai começou a ficar dividido entre o medo e o milagre. Buscou explicações, perguntou à professora, ao psicólogo da escola, até ao padre. Mas ninguém sabia dizer o que estava acontecendo. Certa noite, o menino acordou com o vento soprando forte. As folhas dos desenhos se espalharam pelo chão, voando pelo quarto. No meio da confusão, uma luz apareceu sobre a mesa, pequena, tremulante, como se um fogo vivo dançasse ali. Lucas se aproximou. "Mãe?" sussurrou.
A luz cresceu, se espalhou pelas paredes, por um instante, ele viu a silhueta dela. A mesma figura dos desenhos. O mesmo sorriso suave. Eu estou aqui, meu anjo, disse a voz, calma, distante. Mas você precisa esperar. Ainda não é hora de voar. Lucas sentiu as lágrimas escorrerem. Mas eu quero te abraçar, mãe. E você vai. Mas não precisa de asas para isso. A luz começou a desaparecer. Mãe! Ele gritou, tentando alcançá-la. Mas o quarto voltou ao escuro. O pai entrou correndo, assustado. Filho! O que aconteceu? Ela estava aqui, pai. A mamãe. Ela veio. O homem o abraçou, tentando acalmá-lo. Mas quando olhou para o chão, algo o fez gelar por dentro. Bem ali, sobre o piso, havia um rastro de passos pequenos, de pés descalços, marcados em pó dourado. Na manhã seguinte, Lucas não quis ir à escola. Passou o dia desenhando sem parar, os olhos brilhando de esperança. Quando o pai perguntou o que ele estava fazendo, ele respondeu: As asas estão prontas, pai. A mamãe disse que quando eu terminasse, o céu ia descer. O pai sentiu um aperto no peito. Filho, o céu é um lugar bonito, mas não é hora de ir para lá. Eu sei. Mas às vezes o céu vem buscar a gente quando a gente termina o desenho certo. O homem ficou em silêncio. Naquela noite, antes de dormir, ficou observando o filho adormecido ao lado dos papéis. E viu algo que o fez perder o ar. As asas no último desenho brilhavam. Não como tinta, mas como luz. Naquela madrugada, o pai acordou com um som estranho vindo do quarto de Lucas. Um som leve, como farfalhar de penas. Ele levantou devagar, o coração acelerado, e foi até a porta. Por um instante, hesitou em abrir. Havia uma luz forte saindo por debaixo da fresta, uma luz quente, dourada, viva. Ele empurrou a porta, e o que viu o fez cair de joelhos. O quarto estava coberto de folhas espalhadas, voando sozinhas, girando como se um vento invisível as conduzisse. No centro, Lucas estava em pé, de olhos fechados, com o caderno aberto nas mãos. Atrás dele, duas asas formadas por pura luz se desenhavam no ar. As asas pareciam pulsar, respirando com ele, cada pena brilhando como o reflexo do sol na água. O pai gritou, sem saber se por medo ou desespero: Lucas! Filho! O menino abriu os olhos devagar, sorrindo. Pai, ela está me chamando. O homem correu até ele, segurando-o pelos ombros. Não, filho. Não vá. Lucas olhou para o alto, lágrimas escorrendo. Mas ela disse que não dói, pai. Disse que é como voltar para casa. O vento dentro do quarto ficou mais forte. As folhas rodopiavam, e o caderno se abriu sozinho, mostrando o primeiro desenho, Lu da mãe sorrindo no céu. A imagem parecia viva, como se ela o chamasse de dentro do papel. O pai o abraçou com força, tentando segurá-lo. Eu já perdi sua mãe, não vou perder você também. As asas brilharam intensamente, quase cegando o homem. Mas, de repente, o brilho começou a diminuir. Lucas, ainda chorando, encostou o rosto no peito do pai. Eu não quero te deixar triste, pai. Então fica comigo, meu filho. Ela disse que, se eu ficar, preciso terminar o desenho. O homem respirou fundo. Então vamos terminar juntos, tá bem? Lucas sorriu e assentiu. Na manhã seguinte, sentaram-se os dois na varanda, o sol nascendo, o vento suave brincando com as folhas. O pai segurava o lápis enquanto Lucas guiava sua mão. É aqui, pai. Faz assim, mais leve. Isso, agora desenha o brilho. Os dois ficaram horas ali, até que o último traço foi feito. Era um grande par de asas, abertas sobre o horizonte. No meio delas, o sol. Assim que terminaram, uma brisa quente passou por eles. O pai olhou em volta, surpreso, seu ar parecia diferente, leve, perfumado. Lucas levantou o rosto, olhos fechados.
Ela tá aqui. Onde, filho? Dentro do desenho. O homem olhou e, por um instante, jurou ver uma sombra no papel. Uma silhueta feminina, de braços abertos. Lucas sorriu. Agora eu posso abraçar ela sem sair daqui. Ele colocou a mão sobre o desenho e, por alguns segundos, o brilho retornou. Não forte como antes, mas calmo, sereno. O pai sentiu o calor subir do papel, e lágrimas encheram seus olhos. Eu também sinto ela, filho. Nos dias seguintes, a casa parecia diferente. O ar mais leve, as noites mais tranquilas. Lucas continuou desenhando, mas agora seus desenhos eram cheios de vida, campos floridos, risadas, céus coloridos. As asas não brilhavam mais, mas pareciam vivas de outra forma e transmitiam paz. O pai passou a acreditar que talvez a arte fosse mesmo uma ponte entre mundos. Que o amor, quando é verdadeiro, não morre, apenas muda de forma. E que, de alguma maneira, a mãe de Lucas ainda os guiava. Meses depois, o menino levou um dos desenhos para a escola. Era o mesmo das asas douradas. A professora se emocionou. Que lindo, Lucas! O que significa? Ele respondeu, sorrindo. É para lembrar que a gente não precisa morrer para alcançar o céu. Às vezes o céu vem até a gente. A frase se espalhou. Pais, professores e até desconhecidos começaram a visitar a pequena exposição dos desenhos do garoto. Cada pessoa que via as asas dizia sentir algo diferente: paz, esperança, saudade, amor. Como se aquelas imagens carregassem algo invisível, mas profundamente humano. Numa tarde de outono, o pai foi até o quarto de Lucas e o encontrou adormecido sobre o caderno. O menino dormia tranquilo, o rosto sereno, uma pequena pena dourada repousando ao lado. O homem sorriu, emocionado. Boa noite, meu anjo. Mas antes de sair do quarto, olhou para o caderno e percebeu algo novo. No canto da página, uma frase havia aparecido, escrita com uma caligrafia que não era de Lucas. O amor não tem fim. Ele só aprende a voar. As lágrimas escorreram. Ele se sentou na cama, segurou o caderno junto ao peito e fechou os olhos. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu paz. E naquela noite, quando o vento soprou pela janela, jurou ouvir, de longe, duas vozes rindo entre as nuvens. Uma de mulher. E outra de menino. A câmera se aproxima do desenho final, as asas abertas, o sol brilhando entre elas. E uma narração suave encerra. Talvez o céu não seja um lugar distante, acima das estrelas. Talvez o céu seja aquilo que nasce dentro da gente, quando o amor é forte o bastante para atravessar o impossível. Se essa história tocou seu coração, deixe seu comentário e compartilhe. Porque, no fim, todos nós temos alguém que nos ensinou a voar sem precisar sair do chão.